Vamos lá, então, para a segunda parte da nossa quarta aula de gramática, que é sobre substantivos, tá? Bem básica, assim, para relembrar algumas coisas que vocês já viram, que a gente vai ver agora, várias classes de palavras, Então, primeiro substantivo, depois a gente vai ver adjetivo, artigo de opinião, ó, artigo, numeral, enfim. Então, basicamente, o que é substantivo? É nome. É o nome de alguma coisa. Então, seja nome de pessoa, nome de sentimento, nome de objeto, nome de ação, é nome. Como que eu sei que uma coisa é substantiva ou está substantivada? Você consegue colocar um artigo na frente, tirando os nomes próprios, Que aí você já vai saber que é nome mesmo. Nome próprio, por exemplo, Brasil, Limeira. Mas outros, por exemplo, o ódio, o amor, a alegria, a solidão, a gente conseguindo colocar esse artigo na frente, a gente sabe que é um substantivo. Agora, as classificações substantivas. A gente tem primeiro, substantivo, ele pode ser simples ou composto. Simples, como a gente viu em questão de formação de palavras, é que ele tem apenas um radical. Composto, tem mais de um radical, tá? Primitivo ou derivado, também já vimos em formação de palavras. Primitivo, não vem de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Então, por exemplo, pedra, flor, limão. Substantivo derivado é aquele que vem de uma outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, pedreiro que vem de pedra, floricultura vem de flor, limoeiro vem de limão. E agora a gente vai para quais são os outros tipos, Esses até agora a gente já tinha visto, de certa forma. Quais são as outras classificações substantivo? Comum ou próprio? Então, qual é a diferença? Comum é aquele que não é escrito com letra maiúscula, Menino, homem, mulher, país. E nome próprio, substantivo próprio, é aquele que a gente escreve com letra maiúscula, que é um nome específico, de lugar, de loja, de cidade, de pessoa, de cachorro, enfim, Tipo Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Outra duplinha que a gente pode escolher aqui, o substantivo ele pode ser ou concreto ou abstrato. Geralmente eu falo assim, tenta imaginar. Se eu pedir para vocês imaginarem um homem, vocês conseguem imaginar, Então é um substantivo concreto. Se eu pedir para vocês imaginarem a masculinidade, por exemplo, vocês não conseguem, Ele é um substantivo abstrato. Então, sempre tenta imaginar, Tenta imaginar o amor. Vocês vão conseguir imaginar uma pessoa com outra, talvez, uma pessoa cheia de coraçãozinho, não sei. Isso não é o amor, a gente não consegue ver, imaginar, então é um substantivo abstrato. Toma cuidado com uma pegadinha, assim, por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem o saci, vocês conseguem imaginar, então ele é um substantivo concreto, por mais que até agora a gente não saiba se ele existe, Mas assim, até agora a gente acredita que ele não exista. Então, por mais que ele seja um ser imaginário, se a gente consegue imaginar um saci, uma sereia, um fantasma, ele é um substantivo concreto, tá? E não abstrato. Agora, também outro substantivo que pode existir, o coletivo. Então, é aquele substantivo que ele é uma palavra só, no singular, mas ele está relacionado com uma questão no plural, com uma coletividade. Por exemplo, enxame ou colmeia. Quando eu falo essa palavra, é uma palavra só no singular, só que eu estou falando de várias abelhas. Quando eu falo de uma matilha está se aproximando, são vários cachorros. Ou um ramalhete, São várias flores. Sempre lembrando que um substantivo, ele pode transitar nesses bloquinhos. Ele pode ser ou simples ou composto. Por exemplo, vamos pegar a palavra flor. A palavra flor é simples, então a gente escolhe entre esses bloquinhos. Ela é simples, ela é primitiva, ela é comum e ela é concreta, Ela não é coletiva. Então, você pode pegar desses bloquinhos um de cada. E o substantivo pode ser um de cada um desses. E agora, vamos falar sobre flexão. Flexão é como esse substantivo ele pode se modificar em gênero, em número e em grau. Gênero é feminino ou masculino, na nossa língua. O substantivo ele pode ser biforme. O que é isso? Ele pode ter duas formas diferentes. Uma para o feminino, outra para o masculino. Gato, gata, homem, mulher, médico, médica, Tem uma forma para cada um. Ou ele pode ser uniforme. O que é isso? Tem
uma forma para masculino e para feminino. Os substantivos uniformes, eles podem ser divididos em 3, epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros, que são aqueles que vão ter apenas uma forma para feminino e para masculino. O que é o epiceno? O epiceno é aquele que vai nomear bicho. Então, é todo relacionado a bicho. Então, por exemplo, cobra. Cobra não tem cobra e cobro, né? Existe um só tipo, né? Uma palavra só, cobra. E aí, como a gente diferencia a cobra macho e a cobra fêmea? O jacaré macho e o jacaré fêmea. Então, todos esses. E tudo bem que existem animais que você tem uma diferenciação, tipo gato e gata. Mas esses são para animais que a gente só tem uma fórmula. E aí, a gente vai ter que colocar macho e fêmea para diferenciar eles, tá? Então, eles vão ser chamados de epicenos. Sobrecomuns são aqueles que nomeiam, eles só têm um gênero, né? E eles nomeiam pessoas. Então, por exemplo, a criança, não existe o criança. Existe a criança, a testemunha, a vítima. Então, tá vendo que até o artigo, a gente não muda, a gente não pode falar o criança, o testemunha, o vítima. Que é diferente do comum de 2 gêneros, né? O comum de 2 gêneros, ele vai ser diferenciado pelo artigo. Ele tem a mesma forma, por exemplo, colega, mas diferente do sobrecomum, a gente muda o artigo. A gente fala o colega, a colega, o doente, a doente. Ok? E aí agora a gente também tem a flexão de número, que é basicamente singular e plural. Eu não vou falar sobre vários, isso vocês olhem com calma na apostila, sobre os vários jeitos de você fazer plural de substantivo simples, que é aquele que tem um radical só. Eu trouxe aqui apenas uns exemplos que eles são os mais diferentões, tá? Por exemplo, esse que está nomeado como F, né? Tem alguns que eles... você vai ter que colocar um ES no final. Por exemplo, as, ases, retrós, retroses. Ou, por exemplo, existem alguns substantivos que eles já são no plural, eles são meio invariáveis. Por exemplo, óculos. Eu falo o óculos ou os óculos. O lápis, os lápis. Esse que eu vou falar agora é super importante, muita gente confunde, que é com ão. Quando a palavra tem ão, ela pode ter 3 plurais possíveis. E isso que confunde. Não tem regra, não tem como eu ajudar vocês. É decorar, tá? O ão, ele pode ser ões, né? Limão, limões. Ou pode ser com ães, por exemplo, alemão, alemães. Ou com ãos. Cidadão, cidadãos. Isso é muito importante. Foca nessa palavra e guarda no coração, porque muita gente erra. O plural de cidadão é cidadãos e não cidadães, igual muitas pessoas colocam, ou cidadões, é cidadãos, tá? Outro importante é com X, né? Substantivos com X não vão para o plural. Então, o tórax, os tórax. Agora, o mais chatinho, como a gente faz plural de substantivo composto? Composto com hífen, né? Que tem esse tracinho. Existem algumas regras que vocês precisam decorar. Quais são? Essa primeira é que, quando as duas palavras forem substantivos, você pode ter 2 coisas. Ou você coloca só a primeira palavra no plural, ou as duas. Das 2 formas tá certo. Então, por exemplo, palavra-chave. As 2 são substantivo, palavra e chave. Então, eu posso fazer ou palavras-chave, colocando apenas a primeira no plural, ou palavras-chaves, colocando as 2 no plural, tá? E isso segue em todos os exemplos aqui. Quando que a gente vai flexionar os 2 elementos de forma obrigatória? Porque na A não é obrigatório, né? Eu posso fazer os 2, colocar os 2 no plural, ou só o primeiro. Quando que a gente vai colocar os 2 de forma obrigatória no plural? Quando a gente tem primeiro um substantivo, depois um adjetivo. Por exemplo, amor perfeito. Amor é um substantivo, é um nome. E perfeito é uma qualidade, é um substantivo. Um adjetivo, desculpa. Então, aqui vai virar amores perfeitos. Ou o contrário, também a gente vai variar os 2 elementos. Então, quando tem um adjetivo e um substantivo. Então, gentil, homem. Gentil é um adjetivo. Homem é um substantivo. Então, gentis, homens. Vão os 2 para o plural. Quando que a gente só pode flexionar o segundo? Não pode flexionar de jeito nenhum o primeiro. Quando a primeira palavra é invariável. Por exemplo, o verbo não vai para o plural, né? Então, se a gente tem um verbo e um substantivo, o primeiro não pode ir para o plural. Então, guarda-roupa. Guarda é verbo, roupa é substantivo. Então, fica guarda-roupas.
Ou quando a gente tem duas palavras invariáveis, como quais são as palavras invariáveis que a gente tem na língua portuguesa? Verbo e advérbio, tá? Então, por exemplo, alto-falante. Os dois, no caso aqui, desculpa, né? Palavra invariável e palavra variável, que aí só o segundo vai pro plural. Alto, nesse caso, é um advérbio, então ele não pode ir para o plural. Então fica alto-falantes, só o segundo vai para o plural. Quando também que só o segundo vai para o plural? Quando tem palavras repetidas, tipo reco-reco, só a última vai para o plural, e fica reco-recos. Quando que você flexiona o primeiro elemento apenas, a primeira palavra apenas. Quando a primeira palavra for um substantivo, tiver uma preposição clara, preposição a, de, para, com, em, né? Relembrem as preposições. Então, a gente tem um substantivo, mais uma preposição clara, mais um substantivo. Então, por exemplo, água de colônia. Só o primeiro pode ir porque a gente tem esse de no meio que é uma preposição. Então, fica águas de colônia. Pé de moleque. Só fica pés de moleque. Também só vai flexionar o primeiro se a gente tiver um substantivo e uma preposição oculta. O que seria isso? Cavalo, vapor. Seria um D está escondido aí, né? Cavalos de vapor. Aí a gente também só pode colocar a primeira palavra no plural. Quando vai permanecer invariável? Quando todas as palavras forem variáveis, né? Por exemplo, verbo e advérbio. Ou bota fora, os bota fora. Você continua do mesmo jeito, só coloca plural no artigo. Verbo mais substantivo no plural, porque já está no plural o substantivo, então não tem mais o que colocar no plural. Os saca-rolhas e os saca-rolhas no plural. Alguns casos especiais, o louva a Deus e os louva a Deus, né? Então, tem esse, o bem-te-vi e os bem-te-vis, por mais que vi seja um verbo, nesse caso, e só nesse caso, no próximo que vai para o plural, que é o bem-me-quer e os bem-me-queres. Esses vão para o plural. Agora, o último, que é a flexão de grau. O que é flexão de grau? Aumentativo ou diminutivo, né? Então, grandão, grandinho, né? Então, é basicamente isso. A gente tem o grau normal, que é, por exemplo, casa, né? Vamos pegar esse exemplo que está aqui. Aí a gente tem o grau aumentativo. O grau aumentativo é quando a gente aumenta o tamanho. Tem dois tipos de grau aumentativo, ou analítico ou sintético. O analítico é quando a gente acrescenta uma palavra. Uma outra palavra para falar que isso está no aumentativo. A gente coloca casa, grande. Sintético, a gente não coloca uma outra palavra, a gente modifica a própria palavra para mostrar que está no grau aumentativo. Então, casarão. Grau diminutivo. A gente... aqui é para mostrar que tá menorzinho, né? Tá diminuído o tamanho do ser. Analítico, a mesma coisa, a gente acrescenta uma palavra, né? Casa pequena. Sintético, a gente muda a palavra, vira casinha, né? Ou casebre. Tem vários tipos de fazer aumentativo e diminutivo. E é isso, pessoal. Terminamos nossa aula.